Seja bem-vindo ao canal, ao site, também almanacdotransito.com. Entra no site, pega o material, assista a videoaula ou no YouTube ou pelo site. Nesta videoaula nós vamos resolver as questões, é a última parte da primeira aula, trânsito, vias e velocidades. Vou resolver as questões de uma forma bem célere, que é assim que temos que resolver questões para concurso público, sem perder tempo. As dúvidas serão dirimidas nos comentários, tá? E ali também eu vou deixar as respostas de uma forma mais detalhada. Mas na videoaula aqui nós vamos resolver em o menor tempo possível. Questão número 1. O Código de Trânsito Brasileiro aplica-se aos transportes marítimo e aéreo. Bem tranquila essa. Errada, né, pessoal? O artigo 1 do CTB, ele já diz que o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, terrestres, marítimo e aéreo não. 2. Operador de um trator de esteiras utilizado exclusivamente na derrubada de árvores de grande porte em uma mata densa localizada em terras particulares não necessita estar habilitado junto ao órgão executivo de trânsito competente em uma das diferentes categorias de condutores de veículos automotores para efeito de realizar esse trabalho. Correto, na fazenda dele, na casa dele, em sua propriedade, você dirige o que você quiser, não é mesmo? Esta é uma área particular não aberta à circulação. Se você não assistiu essa aula, é a nossa primeira parte da aula número 1. 3. Trânsito consiste na utilização das vias públicas por pessoas, veículos e animais? Essa aqui é o tipo de questão que a CESP pede para confundir o aluno. A gente acha que quem elabora as questões lá é um rei da elaboração de questões, mas não é bem assim, né, pessoal? As questões às vezes são polêmicas. Porém, na CESP, nessa banca, as questões incompletas, desde que ela não use um termo restritivo, elas estão corretas. O trânsito consiste na utilização das vias públicas, ele trocou vias terrestres por vias públicas. Vias terrestres é mais abrangente, são todas aquelas abertas à circulação pública. Você lembra disso? Por pessoas, veículos e animais. Então não tem nenhum termo que somente, que torna a questão errada. Está correto, tá? 3, correto. 4. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas rodovias simples para ônibus, micro-ônibus é 90 km por hora. A velocidade mínima, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via, para o exemplo citado, é metade da máxima, é 45 km por hora. Correto. 5. Considere a situação hipotética. Em duas vias que em um determinado ponto formam um cruzamento, a sinalização encontrava-se totalmente encoberta por vegetação densa e alta às suas margens. Por isso, 2 condutores tiveram seus veículos envolvidos em um acidente de trânsito no referido cruzamento, do qual restou comprovada, por um lado, a inexistência de culpa subjetiva dos condutores, e, por outro lado, a impossibilidade de esses visualizarem a sinalização de preferencial de uma via sobre a outra. Nessa situação, a administração pública, em decorrência de preceito constitucional que adotou a responsabilidade objetiva do Estado, responderá pela obrigação de restituir os eventuais danos sofridos pelos condutores. É a responsabilidade objetiva adotada pelo CTB. Tá? A responsabilidade objetiva está correta também. 6. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências subjetivamente? Já está errado, nem vou ler o resto. A competência é objetiva. Tá? 7. O anexo 1 do CTB define via como superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, a ilha e o canteiro central.
Não, ele define a via como... Ó, ele aqui, essa questão, ele já quer saber como que o CTB define. Tá? Então tem que ser o Ctrl+C, muito próximo ao Ctrl+C e o Ctrl+V do anexo 1 do conceito de via. Então, o anexo ele diz o seguinte, pessoal. A via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Também tem aí o acostamento. Por isso está errada. A 8. Entre os principais conceitos adotados para efeito da legislação e para atividade de fiscalização e policiamento de trânsito, os termos vias e pistas se equivalem, representam a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, incluindo ilhas e canteiros centrais. Bom, está errado, porque via e pista não se equivalem não, pessoal. A via é mais ampla, né? Ela tem as ilhas, canteiro central, acostamento. Já a pista é apenas ali uma parte da via. Então, a 8 está errado. 9. A via arterial é caracterizada por acessos especiais com trânsito... Não, a via de trânsito livre possui esses acessos especiais. Já está errado. É o tipo de questão que você não pode perder tempo, pessoal. Você precisa responder as questões de trânsito de uma forma muito rápida para você melhorar a sua redação, melhorar a nota de português, de matemática, de física. Trânsito não é matéria para você perder tempo para responder questões. Tá? 10. As rodovias que cruzam o perímetro urbano do Distrito Federal são consideradas vias urbanas para fins de aplicação da legislação de trânsito. Não, você já está falando que é rodovia, rodovia é via rural. Rodovia é via rural. Tá? Se ela for pavimentada, é rodovia. E se for não pavimentada, estrada. Então, rodovia, lembramos, é uma via rural e não via urbana, por mais que ela atravesse ali um perímetro urbano. 11. A velocidade máxima permitida para cada tipo de via, quando indicada por sinalização, poderá determinar velocidades superiores ou inferiores aos limites estabelecidos de acordo com as suas características técnicas e as condições de trânsito. Verdade. Eu vou dar um exemplo. A via arterial ela tem a velocidade de 60 km por hora quando não houver sinalização. Agora, se o órgão ou entidade com competência regulamentar aquele trecho, poderá colocar ali, por exemplo, uma placa de 100 km por hora, né? De acordo com as características técnicas e as condições do trânsito. Perfeitamente possível, verdade. 12. Com referência aos limites de velocidades estabelecidos pelo CTB, julgue o item seguinte. Nas rodovias onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 110 km para automóveis e caminhonetas, 90 para ônibus e micro-ônibus e 80 para os demais veículos. 80, pessoal, não existe mais. Isso aqui é antigo. Então, se você vê 80, olha as nossas aulas anteriores, não tem esse valor 80. Tá? 12 já está errado. 13. Respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via, em uma rodovia de pista dupla, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade mínima para motocicletas é de 55 km por hora. Sim, a máxima é 110 na pista dupla. Então, a mínima, 110 dividido por 2, 55. A mínima é a metade da máxima. 14. Com o objetivo de não prejudicar o fluxo de trânsito, em nenhuma situação será permitido que se trafegue com velocidade mínima inferior à metade da velocidade máxima. Pessoal, eu vou colocar no comentário essa questão. Existe sim exceções. Sempre existem exceções, né? Condições adversas. As condições adversas, como chuva, nesse caso você pode reduzir sim. Diminuir a velocidade. A velocidade poderá ser... A velocidade mínima poderá ser inferior à metade da velocidade máxima. Cuidado com esse termo aqui. Em nenhuma situação... Pô, essas questões aqui, seu concorrente não vai errar.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções do CONTRAN, julgue o item a seguir. Considerando a classificação dada pelo CTB, as vias abertas à circulação e aos respectivos limites de velocidade, a velocidade máxima em estradas desprovidas de sinalização regulamentadora é de 110 para automóveis e 90 para ônibus, 80, tudo errado, né, pessoal? Estrada, todos os veículos são 60 e o 80 não existe. 16. Considere a seguinte situação hipotética. Joana conduzia sua caminhoneta em uma rodovia de pista simples com condições normais de circulação, em um trecho que não apresentava regulamentação de velocidade. Cuidadosa com a carga frágil que transportava, louças de porcelana, desenvolvia uma velocidade de 50 km por hora. Nessa situação, Joana transgrediu o estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, pista simples, caminhoneta que transporta carga e passageiro no mesmo compartimento, é 100 km por hora. A metade é igual a 50. Então, para dar infração, tem que ser inferior à mínima. Ou seja, 49 km por hora, aí ela estaria transgredindo o CTB. 17. Considere a seguinte situação. Um posto de combustíveis margeia uma rodovia federal em trecho desprovido de sinalização relativa ao limite de velocidade e sua área privativa alcança a extensão de 950 metros. A partir de determinado dia, o gerente do estabelecimento determinou aos seus empregados a implantação de decisão emanada dos proprietários do posto, no sentido de proibir, nos limites privativos do pátio do posto, a circulação de veículos automotores em velocidade superior a 10 km por hora. Inconformado, um consumidor apresentou a queixa contra tal medida à Polícia Rodoviária Federal. Nessa situação, a despeito da velocidade mínima legalmente prevista no Código de Trânsito Brasileiro, não compete à Polícia Rodoviária Federal a tomada de nenhuma medida, porquanto a área em apreço não é considerado via pública. Pessoal, essa questão é antiga, 2004. Na época, ela estava correta, né? Porque não era considerado via pública. Depois da Lei 13.146 de 2015, ela passou a ser considerada uma via aberta à circulação. Então, por este motivo, a assertiva está incorreta. 18. Nas rodovias de pista dupla, localizadas em vias rurais, a velocidade máxima permitida para automóveis, caminhonetas e motocicletas será a mesma? Correto, pessoal. É o que eu chamo de automotoneta, né? Automóveis, caminhonetas e motocicletas. 19. Considere a seguinte situação hipotética. À margem de uma rodovia federal, no pátio do estacionamento de área privada de uso comum de um posto de combustíveis e de um centro comercial, ocorreu um acidente que envolveu veículos automotores, exatamente no instante em que ali passava uma viatura com uma equipe de PRFs. Nessa situação, apesar de os PRFs serem investidos do poder de polícia, a eles não competirá confeccionar o boletim de ocorrência do acidente em face da natureza da área. Essa questão ela está correta. Ela está correta, mas é uma questão de prova do curso de formação da PRF. Isso significa, pessoal, que você não tem acesso ainda aos manuais internos. Depois que você passar no concurso e entrar na PRF, lá vai ter um manual. Acontece o seguinte, área privada, a PRF ela não faz o boletim de acidente de trânsito, tá? 20. De acordo com o CTB, via é definida como uma superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Correto, pessoal. 21. O Código de Trânsito Brasileiro define 4 tipos de vias urbanas e limites de velocidades diferentes para cada uma delas. As rodovias e estradas são consideradas vias rurais.
Perfeito. 22. Os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, nos termos do artigo 1, parágrafo 5º do CTB, darão prioridade em suas ações à defesa da vida, à segurança, à preservação da saúde e do meio ambiente. Correto. Lembra que a prioridade é defender a vida. Se tiver um acidente e um BOP para você pegar ilícitos, a prioridade é sinalizar o acidente. 23. Um motorista de aplicativo levou um cliente ao aeroporto e, lá chegando, imobilizou o veículo em uma área de embarque e desembarque, onde é permitida a parada, mas proibido o estacionamento. Após o desembarque do passageiro, ficou com seu veículo imobilizado no local, aguardando outro cliente. Este ato configura parada e estacionamento errado. Se ele imobilizou o veículo por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de passageiro, configurou estacionamento e não parada. 24. Via local é caracterizada por interseções em nível, não semaforizadas, destinadas apenas ao acesso local ou áreas restritas, áreas de um shopping, de um condomínio, de uma faculdade. Se você assistiu a minha aula, eu falei que aquela rua tranquila de um bairro, né? Findo as resoluções de questões, te espero na próxima aula. Parte 4 desta primeira aula, resolução 798 de 2020, a resolução do radar, uma resolução que costuma cair muito nos concursos, principalmente no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Se você gostou do material, da organização, acesse o site almanacdotrânsito.com e vai estar lá disponível para você. Até a próxima!